Débora, a gente vai agora a Brasília falar sobre o caso do Banco Master. Quem está acompanhando é a Isa Staciarini. Isa, boa tarde. Carol, boa tarde a você, a Débora e aos ouvintes. Olha, o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego, afirmou que uma eventual reversão da liquidação do Banco Central não cabe ao TCU, mas sim ao Supremo Tribunal Federal, onde há um processo aberto em relação ao caso, e que o Tribunal de Contas da União pode oferecer informações referentes à legalidade da operação. Essa declaração foi dada em entrevista à agência de notícias Reuters, ocasião em que Vital do Rego também disse que não há elementos para afirmar se a liquidação do Master, que foi decretada em novembro pelo Banco Central, foi ou não precipitada, porque vai depender da análise das informações de técnicos do tribunal e de uma inspeção dos documentos do Banco Central. Do lado do governo, há uma preocupação com a operação de desgaste que se formou contra o Banco Central, não só no Poder Judiciário, mas também nas redes sociais. Mesmo de férias, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem acompanhado as repercussões, inclusive falado com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Em meio a essa ofensiva do TCU e também do STF contra o processo de liquidação do Master, um levantamento feito pela Febraban, que é a Federação Brasileira dos Bancos, mostrou um aumento atípico de menções ao Banco Central e também ao Master no fim do ano passado, com pico no dia 27 de dezembro, somando mais de 4.500 posts, o que pode indicar um ataque coordenado principalmente de influencers digitais, inclusive de direita, que foram contratados para fazer esses ataques ao Banco Central, fato esse revelado ontem pela jornalista do jornal O Globo, Malu Gaspar. Um levantamento feito hoje pela Folha de São Paulo mostra que ao menos 46 perfis fizeram ataques simultâneos ao Banco Central nos últimos dias. A reportagem CBN conseguiu identificar ao menos 15 perfis que acumulam mais de 50 milhões de seguidores e que atacaram principalmente o ex-diretor do Banco Central, Renato Gomes, e foi a área dele que recomendou ao Banco Central vetar a compra do Master pelo BRB. Enquanto isso, o Tribunal de Contas da União pode descartar a inspeção no Banco Central, provavelmente uma decisão que pode vir do ministro relator, o Jonathan de Jesus. Lembrando que na segunda-feira o presidente Vital do Rego formalizou a autorização para fazer uma inspeção no Banco Central para apurar os procedimentos que levaram à liquidação extrajudicial do Master. Essa medida foi determinada pelo relator do caso, o ministro Jonathan de Jesus, que ordenou à área técnica do Tribunal de Contas a realização da inspeção com máxima urgência. Essa liquidação foi decretada depois da prisão do CEO do Master, do dono do banco, o Daniel Vorcaro. Ele é investigado por fraude financeira e pela suposta venda de títulos de créditos falsos. Carol. Obrigada, Isa. Débora, vou complementar essa informação da Isa, né? Vai nesse mesmo sentido aí da apuração dela, porque a Ana Flor, jornalista da Globo News, publicou agora há pouco no blog dela no G1 uma informação confirmada ao blog pelo próprio presidente do TCU, Vital do Rego, de que o ministro Jonathan de Jesus, que é o relator do caso do Banco Master no TCU, vai realmente paralisar esse pedido de inspeção técnica no Banco Central. O Vital do Rego disse nessa entrevista à Ana Flor que não vai haver desliquidação, e ele disse também que retorna a Brasília na próxima segunda-feira para conduzir pessoalmente um processo de mediação sobre o caso. Diz que conversou com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, também com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e que pretende se reunir com todos eles já na próxima semana para tratar desse tema. Até porque a situação vem trazendo o constrangimento, né, dentro do TCU, no STF, por causa justamente dessa pressão quanto ao Banco Central e preocupação também por parte do governo Lula.